Bom, e a gente começa acionando o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que faz um resumo com as principais notícias do dia em território ucraniano, e nós acompanhamos a partir de agora. Luca Bassani. Boa noite de quinta-feira a toda a nossa audiência. Hoje, nos Estados Unidos, o presidente francês Emmanuel Macron encontrou o presidente Joe Biden para discutir uma série de questões que incluem também a guerra na Ucrânia. Ambos falaram que irão responsabilizar totalmente a Rússia pelas atrocidades cometidas no território ucraniano e que têm sido mostradas cada vez mais durante esses mais de 9 meses de guerra. Também disseram que há a possibilidade do presidente Biden se encontrar com o presidente Putin, mas apenas para negociar a finalização dessa guerra, para acabar com a guerra. Mas Biden deixou claro que só o faria caso consultasse previamente os demais aliados da OTAN e que não encontraria Putin sozinho. Afinal, ele acredita que a decisão deve ser tomada em conjunto, principalmente com os europeus, que são aqueles que estão mais perto deste conflito neste momento em que a guerra também atrai muitos imigrantes refugiados para o continente europeu, numa nova leva causada principalmente pelas condições adversas e muito difíceis vividas pelos ucranianos nesse inverno. Lembrando sempre que milhões de pessoas continuam sem luz, sem água, sem aquecimento, e às vezes a imigração é a única solução, já que mudar de cidade dentro do próprio país não soluciona totalmente a questão, já que essas falhas no sistema elétrico acontecem de forma generalizada tanto na capital quanto ao sul, perto das proximidades de Kherson, de Odessa, Mykolaiv, ou até mesmo nas regiões um pouco mais próximas à fronteira da Polônia, como é o caso da própria cidade de Lviv. Ao mesmo tempo, nós vimos que os russos, por sua vez, através do seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de estar diretamente e ativamente já participando da guerra na Ucrânia, através da doação de armamentos e dinheiro, além do treinamento de militares ucranianos em seus países. Ele defendeu toda a destruição promovida pelos russos à infraestrutura da Ucrânia e disse que isso é necessário para evitar com que os ucranianos, utilizando as armas ocidentais, consigam atingir e matar os russos. Ou seja, mais um impasse novamente nessas versões de ambos os lados. Vemos que na Espanha há um assunto que chocou grande parte da população hoje, quando a 5ª carta-bomba foi interceptada por parte do governo. Lembrando que ontem uma carta-bomba já tinha sido interceptada dentro da Embaixada da Ucrânia em Madrid e acabou ferindo um funcionário da embaixada, com apenas ferimentos leves, mas era uma carta endereçada ao embaixador e mostra exatamente uma tendência, talvez, da Ucrânia ser atingida também em suas unidades consulares ou diplomáticas em outros países pela Europa e pelo mundo. Uma das outras cartas que foram interceptadas na Espanha tinha como destinatário o primeiro-ministro Pedro Sánchez, mas as forças policiais de inteligência conseguiram evitar com que qualquer explosão acontecesse e qualquer pessoa ficasse ferida, e tudo isso agora foi trazido para o mesmo caso, onde será averiguado as suas causas antes de ser tomada qualquer conclusão a respeito disso. Lembrando que pode ser um caso de terrorismo interno, como a Espanha já enfrentou em outras vezes no passado, por conta do movimento separatista no País Basco, como pode ser simplesmente algo relacionado direto à guerra na Ucrânia. Sempre continuaremos passando as atualizações diariamente aqui para a nossa audiência. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Professor Marcelo Suano, a gente vem acompanhando há 9 meses essa situação em território ucraniano. Já mostramos aqui a situação de civis que foram mortos, algemados, com as mãos amarradas, enfim, corpos enterrados em covas comunitárias. Hoje, é claro que muita coisa vem com filtro, a gente não consegue enxergar os horrores da guerra em toda a sua plenitude. A Ucrânia admite até 13 mil soldados mortos na guerra e trata-se da primeira estimativa divulgada por Kiev desde agosto, quando os números dos soldados mortos era de aproximadamente 9 mil pessoas. No entanto, o balanço apresentado por autoridades americanas indica que até o mês passado, mais de 100 mil soldados russos tinham sido mortos e que a quantidade semelhante de militares ucranianos também perderam a vida. Professor. É bem provável que essa estimativa apresentada
ela possa estar mais próxima talvez 100 mil soldados russos. Eu não acredito que tenha chegado a esse ponto, mas algo de uma grande dimensão, em ambos os lados. Tá mesmo no conjunto da desinformação, sempre reduzir o número de vítimas do seu lado e colocar um número maior, porque demonstra não apenas uma capacidade de resistência, mas que foram utilizadas estratégias e táticas mais adequadas, uma forma de desmoralizar o adversário e reduzir o moral, aquela vontade de lutar para o adversário. Isso faz parte, mas está dentro de um conjunto de desinformação que é um dos elementos dessa guerra. O interessante é que o Lavrov chegar a este ponto e dizer diretamente que o Ocidente, Estados Unidos estão envolvidos, tem uma outra perspectiva. Já fica muito claro que ele está dizendo que numa situação de desespero, eles vão, a partir de então, atacar ou responder ao Ocidente. Porque até então nós temos uma guerra por procuração. O que diz? É a Ucrânia que está resistindo ao exército russo e o Ocidente está apenas lhe dando suporte, fazendo negócios. Entre aspas, nós vamos colocar que seria isso. Agora não, é uma outra configuração. E isso já estava claro. Já estava claro, tanto que a perspectiva de ficar bombardeando cidades, ficar bombardeando linhas de transmissão de energia está dentro da lógica da guerra total. O que é a guerra total? Você não faz a guerra apenas com os combatentes ou com as tropas, com os exércitos. Na realidade, você tem que minar a capacidade de resistência, a capacidade de reserva, a logística e a capacidade de produção do seu adversário, porque assim ele não tem como fornecer mais suprimentos para os militares que estão em combate. Qual é a grande lógica que você tem aí? Quando o Lavrov diz, o Ocidente está envolvido porque fornece armas, recursos, treinamento e orientação tática e estratégica, o que ele está falando isso justifica para nós a aplicação dessa guerra total. E nós vamos continuar bombardeando por qual razão? Porque se eles estão colocando armas, a arma não pode chegar para o soldado. Então vamos quebrar a cadeia logística. É uma outra configuração. Quando o Sergei Lavrov fala sobre isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele fala Itália, Alemanha e os países da OTAN. E nós puxamos aí, ele fala também dos Estados Unidos, os Estados Unidos participando diretamente do conflito, com centenas de instrutores mostrando aos ucranianos como disparar as armas fornecidas pelo Ocidente. Inclusive, de acordo com ele, esse apoio ocidental também inclui o envio de mercenários e apoio de inteligência para determinar os objetivos das Forças Armadas ucranianas. Bom, do jeito que o senhor está falando, o Sergei Lavrov, ele anunciou a Terceira Grande Guerra. Ele está anunciando que se continuar nessas condições, a Terceira Guerra pode ocorrer. Mas se estamos há 9 meses, perderam em torno de 100 mil homens. O interessante é que a Rússia, ela percebeu neste momento que ela cometeu erros estratégicos no início do confronto. Naquele primeiro momento, eles poderiam ter derrotado a Ucrânia em 4, 5 dias. Eles não o fizeram. E não fizeram até hoje, não se sabe, e dificilmente isso vai ficar tão transparente no futuro. O que está acontecendo? Agora o fator tempo é relevante. Há 2 interpretações, por exemplo, acerca dessas manifestações de que os russos estão predispostos a sentar para negociar. A primeira delas eles estão realmente deficitários, e estão deficientes e não estão mais com capacidade de dar resposta. Ponto. Por essa razão, eles vão vir para negociar e aceitar alguns termos que sejam adequados. A outra é de que eles estão realmente mais fragilizados e precisam de tempo para se reerguer, colocar mais soldados e rever a doutrina que eles vão aplicar. Porque a doutrina é o conjunto de procedimentos que você usa com armas, com soldados treinados e com armamentos, e com num determinado terreno. Talvez eles tenham que rever essa doutrina, mas para a Rússia, eles não podem mais retroceder. Não é para a Rússia e para o povo russo, é para o governo Putin. Porque se ele recua sem pelo menos preservar a Crimeia e agora garantindo a separação de Donetsk e Luhansk, para o governo russo será uma das grandes tragédias, e aí nós temos que verificar o que vai ocorrer
dentro da Rússia, porque existe sim a possibilidade de ter um confronto entre as grandes autoridades. Eu não colocaria o povo, mas entre as grandes autoridades, oligarcas, generais e demais lideranças políticas, pode ocorrer um confronto interno. Quem resolve esse conflito? Quem vai ter a força necessária para poder impor o cessar-fogo? Biden, numa reunião com Putin? Não acredito que o Biden tenha essa capacidade. O Biden, a única coisa que ele pode fazer é manter para a Ucrânia o suporte tem sido dado. São aproximadamente 60 bilhões de dólares, mais 11, alguma coisa de bilhões de armamentos, mais de euros, que daria aproximadamente 80 bilhões de dólares. Eu creio que é esse. Esse já é o montante que foi aplicado. O que ele pode fazer? Manter isso, só que ele vai precisar, no Congresso norte-americano, ter, se não uma carta branca, pelo menos uma carta assinada, para que possa continuar fornecendo esse tipo de recursos financeiros, técnicos e humanos. Tá? Isso vai ser o máximo que ele pode fazer. Agora, o Biden disse que quer sentar com o Putin. Um problema que o Zelensky está anunciando, que ele só sentará com a Rússia admitindo uma derrota. É um erro muito grande. Neste momento em que a paz é o principal objetivo, colocar para o seu adversário uma condição que não haja uma saída honrosa. Não é uma questão de estar defendendo o Putin. É uma questão de pensar a lógica de como encerrar esse conflito. Por exemplo, pode-se admitir que a Crimeia continue com a Rússia. O problema todo é saber se a Rússia vai querer ou não entregar Donetsk e Luhansk. Talvez os ucranianos possam fazer uma série de compromissos. Dentre eles, exigir que a Rússia pague a reconstrução da Ucrânia e a exigência de uma saída para o mar, que era o que a Rússia estava querendo com os estrangeiros, dizendo, não, o mar será todo nosso, a saída para o mar, vocês não terão mais saída. É preciso chegar ao meio termo, sem essas exigências do Zelensky e sem as bravatas do Biden. Porque o Biden quer sentar para negociar, mas ele quer sentar para negociar numa condição que seria quase de humilhação para o Putin. Não estou dizendo que o Putin é santo, não é isso. É que para pensar em solucionar esse conflito, é necessário buscar saídas honrosas para que um mal maior não aconteça. Desse jeito que você falou, então, eles assumiram, estamos quase numa terceira guerra. Mas para isso, eles não vão enxergar os crimes de guerra que foram cometidos? Coisa interessante, porque organismos internacionais, entidades e organizações não governamentais internacionais voltadas para os direitos humanos identificaram crimes de guerra da Rússia e da Ucrânia. Falaram que a própria Ucrânia, por exemplo, ela executou a queima-roupa soldados russos que estavam se entregando. E eles alegaram que não era isso que estava acontecendo. Na realidade, eles ficaram assustados. Eu não estou dizendo que os ucranianos cometeram um crime de guerra. E nem que, se porventura cometeram, foi na mesma dimensão que supostamente os russos cometeram. O problema é, todos estão cometendo, em alguma medida, algum crime de guerra, se essas entidades estiverem falando a verdade. O problema é, o que vale mais? A paz ou a vingança? E nesse sentido, a paz tem que se sobrepor. Tem-se que engolir para construir um futuro. E nesse sentido foram cometidos crimes de guerra. Como que você pune? Vai punir o soldado que atirou ou o comandante que matou? Mas para que isso aconteça, primeiro a paz tem que ser instalada. Marcelo Suano, o senhor como cientista político, o senhor tem por hábito analisar o mapa da geopolítica e encontrar nesse mapa os locais de tensão. A partir do surgimento da guerra da Ucrânia, esse mapa geopolítico de áreas de tensões, ele foi mudando? Olha, eu digo, a questão toda, William, é que nós não temos ainda configurado o sistema internacional. O que é um sistema internacional? Aquele conjunto de atores, que são estatais, que mandam, porque existe uma hierarquia, e a hierarquia é quem tem o poder de verdade. Aí tem que se definir o que define o poder hoje. O poder não é mais só fazer arma, não é mais só ter economia. É a rota comercial. Também é rota comercial, mas principalmente o aspecto tecnológico. Quer ver um exemplo? Taiwan. Por que ninguém invade Taiwan? Porque 80%, 90% dos semicondutores do mundo e dos chips são produzidos por Taiwan. Então ninguém vai... Então, isso é um elemento de poder. Quando a gente olha o que aconteceu na Ucrânia, o Putin estava raciocinando de uma maneira que ele dizia, nós temos que pensar a nossa segurança, porque se nós permitirmos que a Ucrânia migre para a União Europeia, tudo bem, isso nos incomoda, mas ele não pode migrar para a OTAN. Se migrar para a OTAN, nós teremos as tropas da OTAN na nossa fronteira. Nós não temos capacidade de nos defender se
toda essa fronteira do norte até o sul tiver com a OTAN ali. Aí ele faz uma ação preventiva. Incompetente. Tem que ser falado dessa maneira. Por que incompetente? Porque ele tinha instrumentos para resolver a guerra rápido. Até hoje não se sabe por que ele não resolveu. Não estou dizendo que eu estou torcendo para isso. Mas não seria um custo alto de vidas? Aí é que está o detalhe. Uma vez eu falei algo que até foi desconfortável para algumas pessoas. Eu disse, se o Putin tivesse lido Maquiavel certamente, corretamente, ele não teria cometido o erro que ele cometeu. Como assim? Maquiavel, certa vez, apresentou uma expressão que era assim, o que vale mais, ser amado ou ser temido? Aí ele dizia, é muito bom ser amado, mas as pessoas traem mais quem amam do que quem temem. Então, escolha ser temido. Mas ao ser temido, não seja odiado. Como é que você faz para não ser odiado? Todo o mal faça de uma vez só. E o bem faça a conta-gotas. Por quê? Porque as pessoas tendem a esquecer mais facilmente o bem que lhes é feito do que o mal que lhes é... Melhor, faz esquecer o bem que lhe é feito do que o mal que lhe é atribuído. Então faça o mal rápido e o bem devagar. O que isso significava? Por mais que fosse um custo de vida alto, pensando friamente, eu não estou torcendo para isso, e nós temos sempre que respeitar a Ucrânia e o povo ucraniano, que é um povo que já entra para a história desde a década de 30 como um povo sobrevivente. Mas ele teria que ter apostado em resolver essa guerra rápida, porque naquele momento o custo de vida seria menor do que está acontecendo agora. Então, professor, e aí na história a gente encontra, por exemplo, esse tipo de argumento quando você usa... Os Estados Unidos usam a bomba nuclear, sim, que é para diminuir, no argumento deles, você acabou diminuindo o número de mortos, mesmo destruindo 2 grandes cidades. Exato. E olha que interessante. Quando a gente pega a explosão da bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, o que estava em jogo ali era a possibilidade de o Japão cair e ser dividido, como a Alemanha foi dividida, entre as 3 grandes potências que lá estavam negociando, que eram Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. Deixa os 2 de lado por enquanto. O problema dos Estados Unidos era não permitir que ocorresse uma invasão russa ali, que era a soviética, porque colocaria o Pacífico inteiro de frente aberto para os russos chegarem, inclusive, na costa americana. A lógica que estava ali foi... Então nós temos que acelerar essa guerra. Como é que a gente acelera? Desembarque anfíbio. Só acha que desembarque anfíbio é uma coisa simples quem assiste filme. O desembarque anfíbio é muito simples. Os indivíduos estão chegando na água, estão levando tiro de casa-mata, metade morre. Quando eles descem na praia, a metade dos que desceram vão morrer com os tiros de casa-mata. Depois eles têm que ir para uma guerra frente a frente com aqueles que estão protegendo a praia. O desembarque anfíbio é muito terrível. Para os americanos, eles tinham que fazer um cálculo. É melhor matar 100 mil, 200 mil, 300 mil americanos, ou a gente resolver isso numa única ação, rapidamente, antes que a Rússia chegue e participe da conquista do Japão. Eles apostaram na bomba, por ser mais eficaz. Isso é triste o que eu estou falando, mas esse foi o raciocínio deles. Mas é real, né? É real.